Nesse vídeo, eu gostaria de mostrar que a salvação não é a fé com as obras da lei. Ninguém é salvo por juntar a fé com as obras da lei. A primeira questão é se o homem é salvo por meio da fé com a guarda da lei. A maneira do homem para a salvação é a fé, mais o guardar da lei. Já falamos sobre a questão da lei, mas vamos repetir novamente. Em outro vídeo eu falei sobre isto. A Bíblia dedica muito tempo para tratar dessa questão. Os pregadores, portanto, também devem dedicar muito tempo para lidar com essa questão. Visto que o homem presta muita atenção à lei, a Bíblia dedica 2 livros para tratar desse problema. Temos de conhecer o motivo pelo qual Deus deu a lei. Deus deu a lei aos israelitas, primeiramente, não para que a guardassem, mas para expor seus pecados. Talvez isso seja novidade para você. Originalmente, os israelitas tinham pecados, mas estes não se haviam tornado transgressões. De Adão a Moisés, o homem tinha pecados. Romanos capítulo 5, versículo 14. Mas não tinha qualquer transgressão. Deus deu a lei para tornar os pecados do homem em transgressões. Romanos capítulo 5, versículo 13 e também o versículo 20. Como foram os pecados do homem transformados em transgressões? Suponha que haja uma pessoa que tem a disposição e o temperamento de caminhar de um lado para o outro, do lado de fora, do salão de reuniões, todos os dias. É algo que ele gosta de fazer. Ele tem de fazer isto todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Ninguém consegue explicar por que ele faz isto. Mas, em seu temperamento, disposição e vida, há tal coisa que o impele a andar de um lado para o outro, do lado de fora do salão de reuniões. Embora ele tenha esse hábito, não podemos dizer que isso significa qualquer transgressão. Você pode não gostar do que ele faz e pode achar que esteja errado, mas ele não tem percepção de que isto está errado. Quando ele vai perceber isto? Quando ele vai ver que isto é errado? Suponha que você tome 2 fitas vermelhas brilhantes e as amarre naquele espaço, obstruindo a passagem. Quando ele vier no dia seguinte, verá as 2 fitas e perceberá que não deve passar por elas, pois as fitas estão ali para declarar isto. Seu hábito sempre foi de andar por ali. Há algo nele que o compele a andar por ali de um lado para o outro. Suponha que ele dê uma olhada para as 2 fitas e contemple a cor brilhante, a textura, a seda, o belo laço e em seguida as desamarre e passe direto por elas. Nesse caso, o seu caminhar é diferente do anterior. Seu caminhar anterior era um pecador sem transgressão. Agora é o mesmo caminhar, mas ele caminha em transgressão. Deus diz que a lei é perfeita. Ela é boa, justa, santa e excelente. Romanos capítulo 7, versículo 12. Contudo, o homem é cheio de pecado. Ele é cheio de pecado por dentro e por fora. Entretanto, de Adão a Moisés, embora o homem tivesse pecado e pecados, ele não tinha transgressões. Deus estabeleceu a lei não para que o homem não pecasse, mas para expor os pecados do homem e torná-los em transgressões. Hoje a lei está aqui. Uma vez que uma pessoa quebre a lei, ela percebe que pecou. Portanto, podemos dizer que Deus deu a lei ao homem para não para que o homem aguardasse, para que ele guarde, mas para que veja que pecou. Quando não havia lei, ele não percebia que tinha pecado. Agora ele sabe. É certo que a Bíblia nos fala da consciência que existia no homem, mas a consciência pode se acostumar com aquilo. Cauterizar, e não é o nosso assunto do vídeo, podemos desenvolver bastante esse assunto,
Mas enfim, então, com a lei, agora ele sabe que pecou. O estranho é que o homem toma a lei que está ali para provar seu pecado, a fim de tentar provar que é justo. Ele inverte o objetivo da lei. Deus quer que pela lei saibamos que pecamos, mas nós queremos provar a Deus que pela lei que Ele nos deu, que somos justos. Deus quer mostrar-nos pela lei que estamos perecendo, mas queremos provar pela lei para Deus que estamos salvos, que vamos ser salvos. O homem não se enxerga. Seus pensamentos estão cheios da lei. Ele não vê que é corrompido interiormente e que não consegue guardar a lei. A carne no homem não consegue guardar a lei de Deus. Ela não se submete à lei de Deus. Entretanto, o homem ainda quer procurar justiça na lei e ganhar vida por meio dela. Deus usa a lei para mostrar ao homem que ele está desamparado e que necessita receber a salvação de Deus. Mas quando ele vê as ordenanças, quando o homem vê as ordenanças, tenta obter um pouco de justiça por meio deles e por meio da lei, para que por meio da lei ele alcance a salvação. Ele acha que guardar a lei vai agradar a Deus e Deus vai lhe salvar. Romanos capítulo 3, versículo 19 diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse versículo diz que a lei foi dada com o fim de calar toda a boca, para que ninguém possa dizer qualquer coisa e para que todos estejam sujeitos ao julgamento de Deus. Em seguida, há um veredito com respeito a nós. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, versículo 20 do capítulo 3 de Romanos. Pode-se ver que a intenção original da lei foi expor o pecado, não justificar o homem. Está muito claro que o propósito da lei de Deus era expor o pecado e não estabelecer nossa própria justiça. No Antigo Testamento, Deus não somente deu a lei ao homem, como também os tipos, os quais eram as leis cerimoniais. Elas explicavam como alguém deveria oferecer sacrifícios e como pagar o valor para expiação. Essas questões tipificam o cumprimento da redenção do Senhor Jesus e da sua subsequente salvação para nós no Novo Testamento. Isso é o que Deus nos tem mostrado. É tão estranho que o homem tente estabelecer sua própria justiça, não só por meio da lei, mas também por meio desses tipos. Ele tenta estabelecer sua justiça por meio dessas ordenanças. Nós até mesmo encontramos um fariseu que, orando, dizia que jejuava 2 vezes por semana e que ofertava a Deus a 10ª do que possuía. Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. Ele pensava que essa era a sua justiça e que por meio dela poderia ser salvo. O homem não vê o propósito pelo qual Deus estabeleceu a lei. O homem duvida que seja tão fácil ser salvo pela fé no Senhor Jesus. Até ele pode concordar, porque está na Bíblia dessas pessoas, que é verdade que o homem de fato é salvo por crer no Senhor Jesus. Os crentes, acima de tudo, reconhecem a necessidade de crer. Cada pessoa salva verdadeiramente. É correto crer, mas muitos dizem que deveríamos também guardar a lei. É aí que está o veneno. O que o homem está dizendo hoje não é se alguém pode ser salvo pela lei ou não. O que ele está dizendo é que os que creem no Senhor Jesus devem também guardar a lei para serem salvos. A fé no Senhor Jesus é uma doutrina indiscutível na Bíblia. Contudo, os que dizem ser cristãos dizem que devem acrescentar a isto guardar a lei. O homem não vê que crer no Senhor Jesus e guardar a lei são 2 coisas totalmente contraditórias. Elas jamais podem ser juntadas. A diferença entre a fé no Senhor Jesus e as obras da lei
é a mesma entre o céu e o inferno. Assim como o céu é imensamente diferente do inferno, a fé no Senhor Jesus é imensamente diferente das obras da lei. A quem foi dado a lei? Foi dado aos judeus? Por que então o Novo Testamento menciona repetidas vezes o guardar a lei? No Novo Testamento, os apóstolos, ou melhor dizendo, o Espírito Santo, sabia claramente que seus leitores podiam não ser necessariamente todos judeus. Somente uma minoria dos que creram no Senhor Jesus, bem no início, eram judeus. Alguém perguntou-me certa vez: você diz que os judeus são os que receberam a lei, mas quem são os judeus? Eu lhe disse que os judeus eram como os porquinhos da Índia. Talvez devem conhecer, né? Quando um pesquisador de profundos farmacêuticos não tem segurança sobre um remédio, ele não experimentará em seres humanos. Em vez disso, ele primeiro o injeta em porquinhos da Índia. Normalmente é o que são usados, eles usam outras coisas, sem dúvida. E os porquinhos da Índia morrem imediatamente. Então, o remédio não pode ser utilizado. Somente após o remédio provar que é eficaz nos porquinhos da Índia é que será injetado em seres humanos. O mesmo é verdade para remédios administrados por via oral. Primeiro, ele é dado aos porquinhos da Índia. Se funcionar, então o remédio é usado. Caso contrário, é descartado. O mesmo é feito para imunização contra bactérias. Se funcionar nos porquinhos da Índia, funcionará no homem. Se não funcionar no porquinho da Índia, não funcionará no homem. Eu diria, do modo mais respeitoso possível, que os judeus são os porquinhos da Índia. Deus testou a lei nos judeus. Se os judeus pudessem cumpri-la, então poderia ser usada para a salvação. Se não pudesse cumpri-la, então ela não poderia ser usada para a nossa salvação. Deus aplicou a lei nos judeus e eles não conseguiram cumpri-la. Lembra de quantos judeus morreram no deserto por desobedecer a lei que Deus deu? Isso significa que o mundo todo não pode cumpri-la. Os judeus foram selecionados por Deus como objetos de uma experiência. Os judeus são os representantes do homem no mundo todo. Portanto, podemos ver que a lei foi oficialmente dada aos judeus, mas o princípio da lei é dado a todos os homens, é dado a toda a carne. Deus deu a lei ao homem para preveni-lo de que o homem é proveniente da carne e é carnal. O que é o cristianismo? O cristianismo não diz aos filhos de Adão que façam o bem. Isso não é o cristianismo. O cristianismo diz que Adão está crucificado e eliminado, e que a raça adâmica é aniquilada pela cruz do Senhor Jesus. O homem em Cristo recebe uma nova vida e torna-se uma nova raça. A lei é inútil para a nova raça, pois não existe coisa semelhante à lei na nova raça. A lei foi dada por Deus aos filhos de Adão para expor os seus pecados. Se alguém quiser ser salvo por guardar a lei, ele deve perceber a séria consequência das palavras guardadas, ou das palavras guardar a lei. Uma vez que o homem guarda a lei, ele obterá justiça. Contudo, essa justiça só será proveniente da carne, do Adão, do carnal. Em outras palavras, significaria que os filhos de Adão, que isto é, a raça adâmica, não precisam morrer. Significaria que o homem pode agradar a Deus com sua carne. Talvez alguém argumente que o homem não pretenda guardar toda a lei, que ele compreende que é impossível guardá-la na sua totalidade, que o que ele pretende é crer no Senhor Jesus e então guardar a lei. Todavia, se a obra da lei tiver uma milésima fração de aceitação diante de Deus, isso significa que Adão não precisaria morrer.
Isso anularia a própria natureza do cristianismo. Devemos entender que o cristianismo não está aqui para estabelecer uma base para Adão. Não está aqui para manter a velha criação. Ele está aqui para transferir-nos para a nova criação. Somos carne e não podemos obter justiça que provém de guardar a lei. Desde a queda do homem, havia o querubim e a espada flamejante guardando a árvore da vida no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Por que o querubim e a espada flamejante estavam guardando o caminho da árvore da vida? Para evitar que o homem comesse da árvore da vida. Após o homem ter se tornado pecador e ter comido do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não havia outro caminho para ele voltar à árvore da vida e comer do seu fruto, exceto ser julgado pelo querubim e morto pela espada flamejante que estava nas mãos do querubim. Deus nos mostra que o homem não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ao mesmo tempo comer da árvore da vida. Esta doutrina está clara já em Gênesis, no capítulo 3. O homem não pode comer de ambos. O homem não pode receber a semente do pecado em uma das mãos e tomar a salvação do Senhor na outra. Ele não poderia ter já agora o conhecimento do bem e do mal, comido dessa árvore, e também comer da árvore da vida. Aqui reside a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo diz ao homem na carne que pelo fato de guardar a lei ele viverá. Mas o cristianismo diz que ele, o homem, não pode viver, pois não consegue guardar a lei. O cristianismo afirma claramente que o homem não consegue fazê-lo. Não há possibilidade de ele guardar a lei. Portanto, podemos ver que no Antigo Testamento Deus deu a lei para que o homem a guardasse. No entanto, no Novo Testamento vemos que o homem não consegue guardar a lei de modo nenhum. Tampouco ele não consegue guardar a lei e tampouco deve guardá-la, e é isto que está claro no Novo Testamento. Essa é uma das maiores verdades da Bíblia, que muitos não querem ver, muitos não gostam de ver. Agora o perigo é que se juntamos a fé com a lei, anulamos o princípio da Bíblia. Imediatamente Adão terá a base e o homem carnal será capaz de viver novamente. O julgamento de Deus é que o homem deve morrer. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus eliminou o homem. Ele não quer que o homem carnal consiga coisa alguma. Hoje, se o homem ainda tenta produzir algo a partir da carne, ele subverte o princípio do Novo Testamento. Se for dado terreno à lei, então a carne também terá terreno. Mas Deus diz que a carne não tem terreno, que todos os terrenos foram removidos. Podemos indagar se isto é anular a lei? Precisamos lembrar que, de acordo com a Bíblia, a lei exige duas coisas de nós. Primeiro, a lei diz que aquele que guardar viverá. Romanos capítulo 10, versículo 5. A lei requer que aguardemos e façamos algo. Uma vez que o homem aguarde, obterá justiça. Se tivermos justiça, teremos recompensa, que é a vida. Mas há um segundo aspecto. A lei diz que no dia em que comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Era uma lei dada a Adão. Por um lado, a lei requer que o homem guarde algo. Por outro, sua punição é a morte para todos os que não guardam a lei. Todos os que não guardam a lei recebem a retribuição por não guardar a lei. Portanto, no Antigo Testamento, em princípio, vemos que a lei exigia que o homem aguardasse e que fosse justo. Os que não guardaram
eram condenados e punidos. Por favor, leia novamente Gálatas capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos finalizar este vídeo com este versículo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Até aí os versículos. O livro de Gálatas nos mostra que alguns na Galácia contendiam sobre não ser suficiente o homem ser justificado pela fé no Senhor Jesus. Ele ainda devia guardar a lei. Eles não estavam dizendo que o homem não devia crer. Eles certamente reconheciam que um homem é justificado em Cristo, mas estavam dizendo que ele ainda, esta pessoa, este homem ou esta mulher, precisava guardar a lei. Paulo estava dizendo uma palavra muito dura aqui. Ele estava dizendo que se enquanto procuramos ser justificado em Cristo, somos chamados pecadores, significa que após termos crido no Senhor Jesus, nós ainda não fomos justificados, ainda somos pecadores e ainda devemos guardar a lei para ser salvos. Por exemplo, suponha que eu esteja doente e passe 10 dias sob os cuidados de um médico. Depois disso, porque a doença ainda permanece, tenho de consultar outro médico. Se busco ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo guardar a lei, significa que ainda sou um pecador e que ainda não fui salvo. Se já não sou um pecador, então nunca mais deveria guardar a lei. Se ainda sou um pecador em meus pecados, talvez seria melhor dizer assim, porque o crente ainda é um pecador, mas é um pecador salvo, não um pecador com os seus pecados e suas consequências dos seus pecados eternos. Se ainda sou um pecador, Cristo é ministro do pecado. Se sou ainda um pecador não salvo, Paulo pergunta, se ele não era justificado depois de ter crido no Senhor Jesus, aquilo significa que Cristo era um ministro do pecado. Ele está perguntando, então, Cristo é ministro do pecado? A resposta é de maneira nenhuma. No Novo Testamento, Paulo disse, de modo nenhum, muitas vezes. No grego, esta é uma expressão peculiar. A tradução inglesa King James, ela é traduzida assim na King James, Deus não permita. É equivalente à expressão, os céus não permitam. Uma palavra muito forte. Isso significa que até mesmo os céus rejeitam isso. Não há razão debaixo do sol para que isto suceda ou sucedesse. Portanto, está claro que o homem não pode ter fé no Senhor Jesus para a salvação e ao mesmo tempo guardar a lei. Em Romanos capítulo 3, Paulo faz outra afirmação clara. O versículo 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Esta é uma afirmação conclusiva. Agora é uma questão de fé. Não tem a ver com a lei, absolutamente. Graças ao Senhor, Jesus é suficiente. Para a Bíblia dar atenção à fé e dar atenção à graça, para a Bíblia, dar atenção à fé é dar atenção à graça de Deus. Isso nos mostra que tudo vem pelo receber. Alguns gostam de exaltar os homens em sua pregação do Evangelho. Mas se conhecermos a Bíblia, veremos que fora de Deus o homem é totalmente desamparado. Lembre-se destas duas sentenças. O homem não é salvo pela lei, tampouco é salvo pela fé com a lei. Este é o primeiro e mais comum engano do homem. O homem mistura a fé com a lei, mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.